Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Albert, contador da J Soluções. Hoje estamos aqui com um convidado super especial para o nosso 6º episódio do podcast do AJCast, para falar de um tema super relevante. Falar do tema como lidar com pessoas, como gerenciar pessoas num ambiente de trabalho. A gente sabe que isso é fundamental. Então, desde já, quero agradecer você, Luan Medeiros. Por favor, meu amigo, se apresente, fala um pouquinho do seu trabalho para a gente iniciar o nosso bate-papo relevantíssimo sobre esse tema. E aí, pessoal, tudo bem? Me chamo Luan Medeiros, sou CEO e fundador do Instituto de Inteligência LM, no qual eu ministro palestras, cursos, treinamentos e mentorias para ajudar as pessoas a se desenvolverem, né? A se tornarem pessoas melhores, a como lidar com pessoas difíceis, seja lá qual for a área que você trabalha, a gente sempre tem que lidar com pessoas. E se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Afinal de contas, você não vende para cachorro, você não, os seus fornecedores não são robô. Então, todo mundo que você lida são pessoas. Então, se você não aprende a lidar com pessoas, você não aprende a lidar mais com nada. Luan, deixa eu iniciar um pouquinho como é que funcionou a tua formação, né, para chegar a lidar com pessoas. Até porque a gente sabe como isso é difícil, né? Existe o lado emocional e o lado racional, né? E tomar decisões dentro dessa área é muito complexo, é muito complicado. Eu, por exemplo, dentro da contabilidade, eu brinco, né, que dentro da minha área, que eu sou contador, enfim, 25% é cálculo, 25% é legislação e 50% é saber lidar com pessoas, né? É muito complexo você saber lidar com pessoas de todo jeito. E para chegar a essa formação, como foi a sua preparação, a sua formação, os seus cursos, enfim, que você pode trazer para a gente, até para dica para quem quer trabalhar também na área, né? Assim, Albert, tudo começou através da minha história, de quem eu era, né? Eu sempre, quando eu conto a minha história, eu sempre fui uma pessoa muito difícil de lidar. Meu temperamento é forte, eu falo alto por natureza, meu temperamento é dominante. E então eu era um cara muito brigão, desde o tempo da escola, né? Então todos os dias eu brigava, arranjava confusão. A diretora tinha uma pasta dessa grossura assim, só de anotações minhas, dos meus amigos. E, enfim, eu era uma pessoa terrivelmente difícil de lidar. Então, a partir do momento que eu fui tendo ali uma transformação, e eu sempre digo, a gente pesquisa muito, a gente estuda muito, mas a minha maior transformação veio através de Deus. Né? Na leitura bíblica, entendendo, eu lia muito provérbios, né? Então eu começava a ler, cada provérbio que eu lia era uma lapada, né? E eu falei, meu Deus, eu estou fazendo errado, eu preciso mudar e melhorar. Então aí eu comecei a buscar mais a Deus e, claro, a buscar mais conhecimento, né? A estudar mais inteligência emocional, e isso me ajudou demais. Então, a partir do momento que eu realmente descobri quem eu era e quem eu podia me tornar, eu comecei a buscar mais conhecimento e a entender que muitas pessoas também precisam se desenvolver. Mas a sua graduação é qual? A minha graduação, eu sou formado em gestão de pessoas, eu sou MBA em liderança e coach também, e sou especialista em pessoas. Ótimo, ótimo. Você falou num ponto importante, que eu também acredito bastante. Deus, né? Eu acho que foi uma virada de chave para você, né? Você, como você falou, que você tinha um temperamento forte, né? No seu dia a dia, na sua juventude. E isso, de lá para cá, com a transformação da sua leitura, do seu conhecimento e da sua desenvoltura durante esse período de estudo, você conseguiu alcançar esse objetivo e, assim, treinar pessoas. E aí a gente pode iniciar aqui num fator fundamental, né? E aí uma dica importante, principalmente para você empresário. Como é saber lidar com pessoas num ambiente de trabalho? A gente sabe que você vai lidar com todo tipo de público, por exemplo, com os colegas de trabalho, mas também com o seu cliente. Você pode ter o cliente, aquele bruto, aquele mais maleável, enfim, clientes questionadores. E a gente tem diversos exemplos disso. E é importante a gente frisar aqui e passar para o público em geral que está nos assistindo, que muitos deles são empresários, inclusive, como saber lidar com gente. Que isso talvez seja uma das tarefas mais difíceis que tem, né? Com certeza, lidar com pessoas não é fácil, né? É complexo. Por quê? Porque nós temos nossos temperamentos, nós temos nossos padrões de comportamentos, mas a primeira opção é a gente entender que pessoas não está na perfeição, né?
quando se trata de pessoas, a perfeição jamais estará em pauta. Então, a gente reconhecer que para se tornar alguém especialista em pessoas, é você reconhecer que você erra, né, e rapidamente resolver aquele problema. Mas por que é importante trabalhar e ser um especialista em pessoas dentro da empresa, dentro do trabalho, você como gestor, como colaborador e como empresário também? É importante aprender a lidar com todo tipo de gente, porque pessoas são assim, pessoas são complexas, são difíceis, mas a gente precisa entender que nós precisamos de pessoas. Você pode até olhar e falar assim, não, mas eu não preciso daquele cara, não, precisa sim. Muitas pessoas pensam e falam assim, poxa, mas eu não preciso da minha mãe, ela me abandonou. Não, nós precisamos. Principalmente quando se trata de família, que são pessoas incontornáveis, e eu digo muito isso, e dentro do trabalho são pessoas incontornáveis, que quer dizer que a gente não consegue contornar aquela pessoa, a não ser que você demita. Né? E também olhando para o lado do colaborador, a não ser que ele peça demissão, mas se ele não pedir demissão e não for demitido, ele se torna uma pessoa incontornável. Ele vai ter que ver todos os dias os colegas de trabalho, ele vai ter que ver todos os dias o gestor, todos os dias o fundador daquela empresa, o empresário. Então ele tem que aprender a lidar. E por mais difícil que seja, porque tem solução, lidar com pessoas é essencial e fundamental dentro da empresa. Luan, mas bora contextualizar esse fato, né, no dia a dia. Existe um exercício prático que você aplica, enfim, no dia a dia, que você pode passar para as pessoas que estão nos acompanhando, para que eles possam adotar dentro do seu negócio? Vou lhe dar um exemplo muito prático. Você falou que pessoas são fundamentais, né? Isso eu concordo demais, né? Aqui no escritório, eu tomo como exemplo, eu começamos do zero aqui no escritório, enfim, ainda pequeno, né? E de lá para cá o processo foi evoluindo, foi crescendo. Chegou um momento que eu tive que começar a criar departamentos, tive que começar a gerenciar, tive que começar a delegar. E vi que não poderia crescer apenas centralizando as operações em mim, né? No diretor. E aí, na época, eu procurei uma empresa de gestão que nos fez uma consultoria, que naquele momento passamos mais de ano estudando esse processo, criando processos, criando departamento, criando fluxo de tarefas dentro da J Soluções. Então a gente conseguiu evoluir bastante. Então eu costumo dizer que em qualquer empresa é importantíssimo ter processos, mas não adianta ter só processos se não tiver pessoas, porque quem executa aqueles processos são pessoas. E naquele momento, quando a gente implantou, por exemplo, a ISO 9001 dentro do escritório, algumas pessoas não concordaram com o processo. Algumas pessoas tiveram dificuldade em manusear aquele manual da qualidade, né? E aí, algumas pessoas até, digamos, saíram do escritório porque não conseguiram cumprir aquela nova rotina. E aí, gente, é importante falar isso. Você pode ter o melhor processo definido dentro do seu negócio, mas se você não tiver pessoas adequadas para cumprimento dessas tarefas, você, principalmente você empresário, não vai conseguir sair da operação e ir para o papel mais estratégico, que é o papel de um profissional principal, de um diretor ali, né? E aí, Luan, com essas ferramentas, poderia trazer as ferramentas principais? Eu dei um exemplo aqui, mas eu queria que você colocasse em prática as ferramentas que uma empresa de um ambiente de trabalho tem que pôr para que realmente, verdadeiramente, ele evolua no crescimento e no desenvolvimento pessoal e profissional. Com certeza, perfeito. A gente tem muitas ferramentas, né, para lidar com pessoas, para trazer mediante aos processos também da empresa. E também eu até trago que, para ser um especialista em pessoas, eu até falo no curso, é você ter uma caixa de ferramentas para aprender a lidar com todo tipo de gente. E que caixa de ferramentas são essas? Vou trazer aqui algumas. Por exemplo, para resolver situações difíceis com pessoas, eu sempre digo que é importante você ter inteligência emocional, é uma ferramenta para lidar com pessoas. Por quê? Você vai descobrir padrões comportamentais que você tem ou na outra pessoa, né? O que é que pode ser mudado ali. Por exemplo, não sei se você já percebeu, mas quando você acaba tendo um conflito com alguém, por causa da nossa tensão emocional, todo o circuito de inteligência da pessoa se fecha. E aí você pode ser o mais sábio que for, você pode falar o mais baixo que for, que a pessoa não vai te ouvir. Então, se chegar um cliente aqui no escritório brabo, isso, se você não tiver uma inteligência emocional de saber lidar com aquele conflito,
muito provavelmente você vai conflitar com ele. Vai, com certeza. E aí aquele problema não vai ser resolvido. Jamais. É por isso que é muito importante você ter inteligência emocional. Se chega um cliente brabo, ele tá com raiva, ele não quer saber o que tu vai falar para ele. Ele tá com raiva, ele quer que o problema dele seja solucionado, e aí você vai chegar, e se você não tiver inteligência emocional para reconhecer as suas emoções e a emoção do outro, por isso que eu falo que para ser um especialista em pessoas, você precisa se conhecer e conhecer outra pessoa também. E aí você precisa tentar acalmar os ânimos, para poder depois retornar. Porque todo o circuito de inteligência daquela pessoa, daquele cliente brabo que chegou, tá fechado. Ele não vai conseguir pincelar uma informaçãozinha sequer. E Luan, a questão da inteligência emocional, que é um fator que você falou bastante importante, ele está ligado especificamente à função dentro de um trabalho, de uma equipe? Vou dar um exemplo. Eu não sei se eu estiver errado, você me corrija. Primeiro, eu consigo identificar que não é qualquer pessoa que tem inteligência emocional. Então, na teoria, não é qualquer pessoa que tem que assumir certas funções de direção, certo? Então, por exemplo, tem uma pessoa aqui que está há anos na empresa e chega com a gente e diz: Albert, poxa, eu cumpro minhas tarefas, eu sou um cara essencial para a empresa, trabalho há anos aqui no escritório, eu acho que eu tenho a capacidade de ser gerente daquele determinado setor. Beleza? Beleza. Mas quando a gente vai avaliar tecnicamente, perfeito, realmente a pessoa tem capacidade, a pessoa evoluiu, ela desenvolve um trabalho importante. Só quando a gente vai avaliar a inteligência emocional para gerenciar pessoas, aí é outra história, né? Outra história. Então, digamos, a pessoa não sabe gerenciar esses conflitos. Não, eu acho que isso não é verdade, né? Eu acho que o meu raciocínio não é mais ou menos esse. O que você acha sobre isso aí? Exatamente, porque tem uma diferença, né, de liderança para gestão. A liderança é você liderar pessoas, é você inspirar pessoas, motivar essas pessoas. Bacana. Agora, a gestão é você fazer com que a tua equipe cumpra os processos dentro da empresa. Isso é muito importante entender. Bacana essa diferença. Aí as pessoas, às vezes, vão, como você falou, às vezes vamos supor, tem uma mulher que está aqui há 10 anos na empresa. Ela é excelente, só que ela não consegue transmitir o quanto ela é boa. Ela não consegue transmitir o quanto ela é boa, ela não consegue trazer uma mensagem clara. Não quer dizer que isso é ruim, né? Não quer dizer que é ruim. Exatamente. Mas, assim, talvez para liderança ela não vai ser boa. Mas tem um lado bom. Inteligência emocional e liderança, você não nasce sabendo, você aprende. Então, todo mundo, qualquer pessoa pode aprender. É por isso que é importante entender que, para começar, para ter então, liderança... não existe aquela história... Falou um ponto bacana. Não existe aquela história... eu não vou mudar, eu vou morrer desse jeito. Não existe isso. Não. Essa é a síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, vou morrer assim. Não. Essa, infelizmente pra gente ter... eu sempre digo isso no pentágono da liderança, que é você criar primeiramente uma base sólida. É que nem uma árvore, ela vai criando as raízes para depois que ela venha a crescer, né? Mas aí vai depender, porque tem dois tipos de pessoas, que foi como você falou, perfeitamente. Existem pessoas que têm a mentalidade de que elas são como são, por exemplo, liderar não é para mim. Eu não nasci para isso, eu não nasci para lidar com pessoas. Infelizmente, essa pessoa não vai crescer. Pode ser boa tecnicamente, pode conhecer os processos da empresa, mas realmente para lidar com pessoas vai ser muito difícil. Agora tem as pessoas que têm a mentalidade de crescimento, que são as caras que falam assim, olha, eu não sei, mas eu posso ser. Eu não conheço, mas eu posso conhecer, eu posso aprender. E é por isso que é fundamental criar a mentalidade de progresso, de avanço. Não, eu não sou nenhum coach, nenhum treinador, né? Mas, enfim, a gente estuda, a gente já viu muitas palestras. E é uma constatação que eu tenho, né? Eu acredito muito em física quântica, energia, aquilo que você pensa positivo, atrai coisas positivas. Eu acredito muito nisso, né? Então, eu conheço pessoas muito boas tecnicamente, muito boas, pessoas que têm um conhecimento muito bom, mas não decola, não evolui como carreira ou como pessoa, né? Conheço muita gente desta forma. Tu acha que isso se lhe dá muito pelo pessimismo dessa pessoa, pelo negativismo, por achar que realmente ele nunca vai conseguir? Porque são boas tecnicamente, são pessoas estudiosas, são pessoas que você vê que tem um nível técnico intelectual, mas você vê que não consegue evoluir na carreira, na profissão. O que tu acha que seja isso para chegar a esse ponto? É mais ou menos isso? É esse raciocínio, como eu disse, eu não sou coach, mas eu tenho isso como na minha mente, que a gente é aquilo que a gente quer. Exatamente. Se você pensar pequeno,
vai dar o mesmo trabalho de pensar grande, mas você vai ser pequeno. Exatamente. Então, eu sempre costumo dizer, eu não sei se eu vou chegar aqui, mas eu vou pensar ali. Se eu chegar aqui, eu estou satisfeito. E se eu conseguir atingir aquela meta, atingiu, graças a Deus, aí eu vou estabelecer uma nova meta e assim sucessivamente. A gente o tempo todo tem que estar planejando. Qual é a graça da vida se a gente o tempo todo estiver na nossa zona de conforto? Exatamente. Né? Então, acho que isso é fundamental. O que você pode falar sobre isso aí? Foi o que você acabou de falar no final. Crescer dói. Então, muita gente não quer sair da zona de conforto. Muita gente não quer sair da zona de conforto, daquilo que tá legal, daquilo que tá bacana, porque crescer dói. Crescer dói. E aí eles não querem sair dessa zona que tá tudo bem, tá tudo tranquilo, e eles precisam criar essa mentalidade de crescimento, né? Essa mentalidade de crescimento que é justamente você avançar. Eu não sei, mas eu quero alcançar. Eu não consigo, eu não sei agora, mas eu posso ser. Entendeu? Então é necessário criar essa mentalidade de crescimento para você poder avançar e criar uma base sólida, seja lá o que você for fazer. Agora, lógico, não adianta querer crescer, ter melhores resultados fazendo a mesma coisa. Né? Exatamente. Inclusive, eu vi uma frase também que é interessante falar, né? Que foi isso que você falou agorinha, que sonhar alto e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, o que custa a gente sonhar grande, sonhar alto, né? E ir para cima, ir buscar. E aquilo que também você falou, que ficou na minha cabeça agora, é muito importante, porque a gente realmente atrai aquilo que a gente pensa. Isso é bíblico, tá em Provérbios. Que aquilo que a gente pensa, aquilo que vai ser, aquilo é. Então a gente precisa, e aliás, eu quero até deixar uma mensagem para o pessoal, que 2025 vai ser extraordinário na sua vida se você começar a mudar os seus pensamentos. Né? Parar de ser pessimista, parar de achar que você não consegue, que você não é capaz. Você pode, você estudando e saindo da zona de conforto e se esforçando, com certeza você vai se tornar, sim, uma pessoa muito melhor. Legal. E assim, é importante falar também, Luan, eu queria que você falasse um pouquinho das características de uma equipe eficaz, né? Assim, numa maneira geral, o que tu poderia falar, por exemplo, Albert, essa equipe aqui, ela está engajada, lógico, tem ferramentas que você faz avaliação, inclusive eu queria que você falasse sobre isso, Albert. Existe hoje mecanismos, ferramentas de avaliação de uma equipe, e essa equipe, ela está mais ou menos, ela está uma equipe negativa, ela está uma equipe engajada. Eu queria que você falasse um pouco quais são as características, quais são as ferramentas que você aplica no caso para a gente identificar, para a gente treinar essa equipe, até para ver se aqui na J Soluções a gente está conseguindo fazer as ferramentas adequadas. As ferramentas são várias e aí a gente vai depender, né, daquilo que realmente você quer e a gente vai afunilando para entender qual ferramenta vai usar. Mas tem muitas, como a Feedback 360, é muito importante entender quem é você, se você está sendo um espelho para a sua equipe ou não. E quando a gente fala de equipe vencedora, de uma equipe eficaz, eu sempre trago 5 características, que é você primeiramente ter um propósito comum. Né? Propósito comum é você... Nota aí, gente, 5 características, 5 dicas que ele vai dar aí. Primeiro é propósito comum. O propósito comum é estar todo mundo junto naquele propósito. É a empresa todo mundo junto ou um departamento específico para alcançar aquele determinado resultado. Então, qual é o propósito da sua empresa? Qual é o propósito, qual é o resultado que você quer alcançar a todo custo, porque quando quando a equipe ela está junta, ela consegue entender. Nós temos que fazer isso para alcançar esse resultado. Quando você fala propósito comum, na minha visão, é que todos tenham esse mesmo propósito. Perfeito. É o mesmo Ou seja, propósito. Deveria estar incorporado ali. Isso. Do porteiro ao presidente da empresa. Exatamente, exatamente. Ou pode ser também de um determinado setor. Certo. Pode ser de um determinado setor ou então da empresa inteira. Né? E aquele propósito comum, vamos supor, um time de futebol, qual é o propósito comum? É alcançar, vamos supor, aqui na Sul-Americana, é alcançar a Libertadores. Né? Então, o propósito comum da equipe inteira, é vencer a Libertadores. Então, assim, esse é o propósito comum, é você conseguir alcançar os seus resultados, todo mundo junto. E o segundo? O segundo, ele nada mais é do que você ser autêntico. É você ser você mesmo. As pessoas, elas acham que um dos maiores inimigos das pessoas é querer copiar quem os outros são, querer ser quem elas não são, sendo que cada um tem a sua diversidade, né? Tem a sua característica, tem a sua singularidade. Então, todo mundo ali é importante. Eu sempre trago exemplos de Jesus, por exemplo.
Jesus escolheu 12 discípulos, que eu provavelmente não escolheria, que você também provavelmente não escolheria. Mas cada um é diferente dos outros, né? Então, o João praticamente era o discípulo amado, mas quem Jesus chamou para tomar conta da igreja foi Pedro, porque tinha ímpeto de liderança, né? Então, todo mundo dentro da sua equipe precisa ser elas mesmas. As pessoas precisam ser elas mesmas e entender que cada um tem a sua qualidade, tem os seus defeitos também. E quando todo mundo está junto, quando todo mundo tem um propósito comum e é autêntico, aí começa a terceira característica, que é justamente a conexão. É todos estarem conectados, todos estarem juntos. Uma coisa se interliga com a outra. Interliga com a outra, não tem para onde fugir. Uma coisa interliga com a outra. E como é que eu vou saber que eles estão juntos, que eles estão conectados? Às vezes até mesmo por um nível de brincadeira. A gente vai ver, eles brincam entre si e tudo mais. Se você for perceber, eles brincam entre si, mas você vê a outra pessoa para brincar e já não gosta. Todo mundo já se posiciona. Não tem aquela história de, às vezes, um bichinho estragar uma maçã inteira? Isso também numa corporação pode acontecer. Então, se não existir essa conexão, realmente pode contaminar todo um grupo. Com certeza contamina, até porque ou você influencia o ambiente ou você será influenciado. E essa influência de maneira positiva, lógico. Né? Positiva, Mas ao mesmo tempo, se for de maneira negativa, como você falou, pode apodrecer todo o ambiente. Todo o ambiente. E qual seria a quarta situação? E a quarta se torna a rede de apoio, que é a consequência de uma equipe que tem conexão. Né? A rede de apoio é que nem na família. Aliás, a gente trabalha, quando você tem o seu trabalho, você está ali, é a sua segunda família, a sua equipe. Né? Então, é você servir realmente como rede de apoio. Todo mundo ajuda o outro, entendeu? Então, quando todo mundo conquista, todo mundo está lá. Se for para superar alguma coisa, todo mundo vai superar também. É uma rede de apoio, um apoia o outro. Se eu não consigo estar entregando um relatório, o outro vem e me ajuda, entendeu? É uma rede de apoio mesmo. Assim, eu costumo dizer que o ser humano ele vive numa fila indiana, né? Onde na frente tem as suas virtudes e nas costas tem os seus defeitos. Então, naturalmente, o ser humano só consegue ver suas virtudes e não consegue ver seus defeitos, né? Então, mas o que acontece? Como é fila indiana, um atrás do outro, né? Então, o meu colega de trás, ele consegue ver meus defeitos, né? E consegue ver a virtude dele e meu defeito. Então, às vezes, a gente precisa de pessoas, sim, para dizer assim, ei, Luan, você está errado nisso aqui. Lógico, mas você tem que ter a sabedoria de saber absorver também uma crítica, né? Você tem que ter sabedoria de ter esse equilíbrio entre qualidade e defeito que todos nós temos. Todos nós temos. Eu costumo dizer o seguinte, quando a gente faz uma avaliação de um colaborador de uma equipe, né? A gente avalia os dois lados. E eu já trabalhei com muitas empresas onde o empresário, por exemplo, se chateava com uma coisa com o colaborador e queria demitir. E aí eu falava com ele o seguinte, você já fez avaliação positiva e negativa? Você toma uma decisão impulsiva. Foi lá, demitiu o funcionário, mas verifica o custo que aquilo vai te trazer, verifica se aquele colaborador não te ajuda bastante, verifica se naquele momento ele pode ter te errado, mas ele pode ter feito muita coisa boa para trás também. Então tudo isso você tem que avaliar. Por isso que a inteligência emocional é fundamental. E isso é importantíssimo. E qual é a quinta dica? Quinta e última dica? Quinta e última, para mim, é a principal e a que mais me encanta, que é a felicidade compartilhada. Todo mundo está feliz com todo mundo. Se eu conquisto algo, os outros vão ficar felizes também. E por que é importante você ficar feliz pela felicidade do outro? Porque você multiplica a sua chance de ser feliz. Porque olha só, se eu sou feliz com as minhas conquistas, e agora eu vou poder ser feliz com a conquista do meu amigo, da minha equipe, eu vou ser feliz 2 vezes. Então, ali um ajuda o outro, um tá junto ali com o outro, e a gente vê muito isso em filme, inclusive aquele filme do técnico Carter, né, que a gente vai ver aquela equipe de jogadores de basquete, onde todo mundo ali não quer saber de ninguém, todo mundo tá ali por conta de si mesmo, mas aí depois, ao longo do filme, a gente vai ver que eles vão adquirindo cada uma dessas 5 características, e no final, a felicidade compartilhada, todo mundo ali feliz com a conquista de todo mundo. Se um superou, todos superam, e aí entra aquela questão, é um por todos e todos por um. Sim, aí com certeza vai ter uma equipe muito mais engajada e, consequentemente, com resultados mais positivos. Teve uma outra coisa que você falou, Albert, que me chamou muita atenção. Um empresário, né, que vivia demitindo as pessoas. Isso. Eu trabalhei também numa empresa assim, inclusive eu era líder lá, de 3 setores.
E eles demitiam muitas pessoas. Praticamente toda semana rolava uma demissão. Inclusive, isso tem um custo na questão ainda tem um custo. De um custo financeiro, né? Exatamente. Você está contratando, recontratando, demitindo, recontratando, isso tem um custo. Tem um custo tanto financeiro como também, às vezes, dentro do processo da empresa, porque às vezes eram pessoas muito boas, sim, sabe? Mas às vezes por questões pessoais demitiam. Às vezes por uma falhazinha demitiam. E quando eu cheguei uma vez dentro de um setor, eles queriam muito demitir uma determinada pessoa. Eu falei, calma, eu acabei de chegar, deixa eu conhecer, deixa eu ver se eu consigo mudar. E graças a Deus eu consegui mudar, a gente conseguiu bater a meta que era necessário, e ele tinha me dado um mês e deu tudo certo, a pessoa tá lá até hoje. Pô, bacana. Então a importância aí de uma pessoa que tem uma liderança, né, que sabe gerenciar pessoas, que sabe identificar potenciais avanços. Perfeito. Porque, volto a dizer, provavelmente esse gestor que você trabalhou, ele queria agir de maneira emocional. Eu sempre costumo dizer, no mundo empresarial, gente, tem duas formas de se agir: razão e emoção. Emoção, sentimento de raiva, emoção. Sentimento de amor, emoção. Agora, no momento que você tem que tomar uma decisão, você tem que ser racional. Você tem que identificar se aquele colaborador realmente é importante para sua equipe, mesmo se tiver raiva. Volto a dizer, sentimento de emoção no mundo dos negócios, ele pode te atrapalhar muito, certo? Não quer dizer que você não possa gostar daquele colaborador, nós somos seres humanos, né? Nós também somos emocionais, isso é fato, né? Nós somos seres humanos. Mas em muitas decisões nós temos que ser mais racionais que emocionais. Com certeza. Não é isso, né? Com certeza, porque quando a gente toma decisões baseadas nas emoções, a gente se frustra muito lá na frente. E a gente, às vezes, está com muita raiva, a gente quer tomar uma decisão, geralmente a gente vai errar. E aí já era, é como jogar uma pedra na vidraça. Pode até pedir desculpa, mas já foi, já quebrou. E aí é muito, muito importante entender que as decisões que a gente toma serão permanentes. As emoções são passageiras, eu tô aqui com raiva de ti, rápido vai passar. Exatamente. Vai passar. Mas se eu tomei uma decisão aqui, já era. Legal, bacana. Luan, queria falar num assunto agora bastante importante e interessante, que me interessa muito, por sinal. Liderança. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre liderança, o ato de liderar, né? Eu já li livros, já vi vídeos, já acompanhei palestras de grandes líderes, grandes empresários, grandes pessoas. Você cita muito Jesus, né, que para mim é um dos maiores líderes que já temos. E eu queria que você falasse um pouquinho de liderança, né? Para ti, o que é esse ato de liderar, né? Qual seria o bom líder, o mau líder? Até porque, para mim, liderança, meu conceito, existe dois tipos de líder. Aquele líder que, na verdade, ele não é um líder, as pessoas têm medo dele, né? É o chefe, né? É um chefe, justamente, é uma chefia por imposição, por medo. E existe aquele líder nato, onde as pessoas realmente acompanham aquela pessoa porque vê naquela pessoa algo muito transformador. Vê naquela pessoa uma pessoa que realmente traz muito aprendizado, muito conhecimento. É aquele líder que realmente a gente se inspira, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu tenho os meus líderes, eu tenho pessoas que eu sigo, até em rede social, porque eu considero conteúdos excelentes, que me inspiram muito. Eu costumo dizer que se a gente seguir pessoas que são muito melhores do que a gente, no mínimo a gente vai buscar ser pessoas mais evoluídas. Agora, se a gente não seguir as mesmas pessoas ou não seguir ninguém, como é que você quer evoluir, né? A gente tem que buscar conhecimento o tempo todo, porque o que a gente sabe hoje pra gente é muito pequeno. Todo dia se evolui, todo dia tem algo novo. É verdade. E isso é fundamental. Se você acha que você já sabe tudo, você já está errado. Esse é o primeiro ponto. Então, meu amigo, o que é liderar? Como liderar assim, dentro de uma corporação? Isso vai me ajudar, inclusive, muito aqui dentro do escritório, que é algo que eu prezo muito por isso. Perfeito. Liderar é inspirar pessoas. É você, ao invés de falar vai, vamos. Né? Oh, bacana. É todo mundo junto e vamos para cima. E como você falou também aqui, às vezes o líder ele precisa entender que ele não sabe de tudo. Né? Saber muito é uma coisa, saber de tudo é outra. Só quem sabe de tudo é Deus, porque Ele é onisciente. Mas nós, quanto seres humanos, nós podemos saber muito sobre determinado tema,
mas nunca saberemos tudo. Mas, assim, a gente precisa aprender e ter humildade sempre para estar sempre buscando conhecimento e liderar isso. Liderar é você inspirar as pessoas, é você motivar essas pessoas, fazer com que elas cumpram dentro da empresa os processos, e aí também você vai entrar na gestão. Mas liderar também é você também se liderar, é a autoliderança também, né? É você se motivar, é você se autodisciplinar para conseguir os seus próprios objetivos. E a liderança, ela anda muito junto com a comunicação. A comunicação, ela é essencial para todo tipo de relacionamento, inclusive para dentro de casa, para o nosso casamento. Né? E, inclusive, um grande escritor, Simon Sinek, ele vai dizer que 70% da falha das empresas acontece pela falha da comunicação, pelos ruídos, ou seja, aquelas mensagens claras que não são transmitidas de forma correta. Então, a comunicação, ela é essencial para todo e qualquer tipo de relacionamento. Ela é bacana, você tocou num ponto importantíssimo, comunicação, né? Luan, eu posso te dar um próprio exemplo, né? Eu, particularmente, aqui no escritório, eu tento me comunicar com todos os meus colaboradores. É ter uma relação realmente pessoal. Na verdade, não é ter uma relação de patrão-funcionário. É ter uma relação onde a gente possa aprender um com o outro, certo? A gente aprende muito um com o outro. Eu ensino, compartilho, mas também aprendo com o outro. Eu respeito o conhecimento que aquela pessoa está compartilhando comigo também. Que volto a dizer, não acho que eu sei tudo. Eu aprendo também com eles, certo? Mas a gente sabe que, por exemplo, tem decisões que cabem a você e tem decisões que cabem a ele, né? Dependendo da função de cada um. E é uma coisa que eu prezo demais é essa relação entre nós dentro do ambiente de trabalho, certo? E assim, como hoje eu estou na parte privada e também estou na parte pública, eu divido o meu tempo nessas duas tarefas, eu vejo que é diferente, né? Cada empresa tem o seu perfil, aqui dentro do escritório eu tenho meu perfil, na parte pública é outro perfil. O meu superior dentro da parte pública, ele tem um perfil também, um perfil muito bacana de saber lidar com pessoas também. E é bacana, a gente aprende um pouquinho com cada um. Muito legal. Então, por exemplo, eu sento com ele e me dá dicas, eu acho que esse ponto aqui é bacana, esse eu acho. É muito bacana a gente poder trocar informações e aprender com as outras pessoas, né? Como você falou no início do nosso bate-papo aqui no nosso podcast, lidar com pessoas não é fácil. Perfis são diferentes. E muitas das vezes as pessoas que trabalham contigo, pode ser que trabalhem por medo, achar que está ali acuado. Né? Eu trabalho com mais de 200 clientes e os empresários são perfis totalmente diferentes. Eu trabalho com um empresário aqui que não sabe ler nem escrever, mas sabe lidar com negócios, e trabalho com empresários super questionadores, que questionam tudo, cada vírgula, cada centavo, porquê disso, porquê daquilo. E a gente tem que saber lidar com isso. A gente tem que saber. É uma mensagem que eu tento transmitir para os meus colaboradores, para a minha equipe. Certo? Isso é muito, muito importante você falar isso. Então, liderar não é fácil. Não é fácil. Certo? Como eu falei, você citou Jesus como nosso líder maior, então acredito muito nisso, certo? Graças a Deus, todos os dias eu aprendo uma coisa nova e tento passar para a minha equipe, certo? Lógico, a gente toma ações fundamentais aqui de conversar com eles, fazer o nosso momento de aniversário, o nosso momento de confraternização, o nosso momento de descontração, que às vezes a gente descobre coisas mais no momento de descontração que no momento do dia a dia do trabalho. E eu sempre falo para eles, gente, a gente tem que entrar daqui de manhã e sair no finalzinho da tarde, todo dia satisfeito. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente passa mais tempo junto que nossa própria família. Então você tem que entrar aqui, entrar e sair satisfeito. O dia que você entrar aqui e sair insatisfeito, você chega e conversa comigo. O que a gente pode ajudar um outro, o que a gente pode fazer diferente. Ou você chegar aqui e dizer assim, olha, Alves, eu já contribuí, que eu tinha que contribuir com você, com a sua empresa. Isso é normal, Luan. É verdade. Acho que tem um termo técnico para isso, eu não sei te dizer, mas já é normal. Às vezes o colaborador trabalha assim bastante tempo na sua empresa
E chega um determinado momento que a gente não consegue mais exprimir mais nada dele naquela empresa. Mas pode ser que ele se encaixe num outro negócio, numa outra área, num outro segmento. Isso não é ruim. Graças a Deus aqui no escritório a gente não tem uma taxa de turnover muito alta, de entrada e saída de pessoas. A gente tem pessoas que trabalham já há bastante tempo aqui conosco. Mas as pessoas que saíram até hoje eu tenho uma boa relação. Nunca tive problemas trabalhistas, sempre tive uma boa relação. Sabe por quê? Porque eu prezo muito por isso, certo? E até hoje a gente troca ideias, eu ajudo, eles me ajudam. Inclusive eu tenho um amigo que trabalhou aqui contigo, Pietro, que fala muito bem de ti. Pois é, isso para mim é fundamental, essa relação, ele é fundamental, é ter essa relação positiva, Verdade. Certo? É isso mesmo. Porque é assim que eu vejo que você realmente traz uma inspiração diferente para as pessoas. E meu amigo, indo para um lado mais do dia a dia do trabalho, né? É importante você falar sobre isso. A gente falou de liderança, a gente falou de pessoas, a gente falou de algumas ferramentas. E aí eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho. O que você faz assim no dia a dia? Você treinou mais de 1.700 pessoas, né? E aí, como é que consiste esse treinamento? Como é que consiste esse trabalho em relação a treinar pessoas? Perfeito. Essas mais de 1.700 pessoas estão em todos os meus trabalhos, como mentoria, como palestras que eu já dei por aí. Por exemplo, a última palestra que eu dei no Sebrae tinha quase 300 pessoas, né? Treinamentos em empresas e tudo mais. Mas o meu sonho é desenvolver o Estado Amapá de forma emocional, de forma também espiritual, de forma profissional e pessoal, com certeza. Então, as pessoas elas precisam buscar o conhecimento, se desenvolver para que possam estar alinhadas de acordo com o propósito que tem para elas. Então, eu trabalho com isso. Eu trabalho através de mentorias individuais, mentorias em grupos, online, presencial, gestão empresarial também. E dou palestras, né? Inclusive, tem uma palestra minha que fez muito sucesso, que é o maior patrimônio das empresas, que são pessoas, né? Então, é assim que eu trabalho, através de cursos, mentorias, palestras e treinamentos. Tanto nas empresas, como também em eventos privados. Legal, daqui a pouquinho a gente vai colocar aqui os seus contatos, no finalzinho do nosso bate-papo aqui, que ainda não encerrou. Enfim, a descrição para se você quiser a gente contratar o Luan para fazer esse trabalho, tenho certeza que vai lhe ajudar bastante. E Luan, esse mês é um mês inclusive do Janeiro Branco, né? Que aí cuida da questão, visa alertar os cuidados da saúde mental. E hoje a gente observa muito isso, né? Isso é uma coisa que eu tenho uma preocupação muito grande, já tivemos diversas palestras aqui no escritório sobre esse tema. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse cuidado da saúde mental. Hoje tem aí depressão, estresse, ansiedade, enfim, tantas situações que é algo primeiro, é algo invisível, né? Que é difícil você caracterizar, é difícil você dar um diagnóstico, talvez só realmente com um especialista, um psicólogo, um psiquiatra, especialista nisso, que muitas vezes as pessoas talvez tenham até preconceito, eu não sei se tem preconceito relacionado às vezes, a própria pessoa diz assim, não, eu preciso de ajuda. Às vezes a própria pessoa talvez tenha um preconceito consigo próprio, né? Eu preciso de ajuda, eu preciso conversar com alguém, eu preciso dialogar, eu preciso desabafar com alguém. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, como é que está hoje? Você até tocou que você está buscando trabalhar no Amapá, né? Falando um pouquinho da transformação da mente das pessoas, né? E a gente sabe que, por exemplo, o estresse, ele causa outras doenças físicas, né? E essa doença, realmente, estresse, depressão, são doenças que fazem hoje, a gente sabe que faz muito mal para o ser humano. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua mensagem sobre esse tema que eu acho extremamente relevante. Foi até legal você tocar no assunto, porque ainda essa semana eu terminei um e-book, inclusive eu vou estar disponibilizando gratuito, né? Vou estar acionando o pessoal no meu Instagram e justamente é um guia prático para ajudar a ter a saúde mental eficaz agora em 2025. E é justamente por isso, porque a gente está no mal do século, né? Onde muitas pessoas com ansiedade, com depressão, inclusive no meu início de mentorias online, eu ajudei muitas pessoas com ansiedade e depressão. Embora eu não podia medicá-las, mas eu, na medida do possível, eu ajudava elas, inclusive muitas pessoas que conseguiram sair da depressão, porque eu também já sofri ansiedade e depressão há muitos anos lá atrás, passei por tudo isso,
Então, hoje, por ter saído desse fundo do poço, também tento ajudar as pessoas a não passar pelo que eu passei. Acho que isso também é uma das principais características que eu tento trazer. Isso reflete também no ambiente de trabalho. Reflete, inclusive, teve um dia desse que eu vi um funcionário que ele estava faltando bem corriqueiramente, faltando dentro da empresa. E aí a gente tem a vontade de chegar logo e chegar com os 2 pés e falando por que está acontecendo isso. Aí descobriram que o funcionário estava com depressão, né? Então é por isso que é muito importante ter essa conexão, como você falou, você busca ter um relacionamento bem legal aqui com seus funcionários, isso é muito interessante, claro, dentro de alguns limites, mas é muito importante estar mais de perto, estar entendendo o que é que está acontecendo, porque às vezes um funcionário faz alguma coisa, tem alguma atitude, e às vezes a gente não sabe o que é que está acontecendo. É por isso que é importante a gente ter empatia pelo próximo, né? Ou seja, é se colocar no lugar do outro. Nos seus estudos, as empresas hoje elas estão observando isso, estão procurando identificar, ajudar os colaboradores? Você tem observado as empresas preocupadas com esse tema? Poucas empresas, mas tem uma que tem superado as minhas expectativas quanto a pessoas, porque poucos gestores pensam em pessoas. Inclusive, eu estava falando com uma gestora, com uma empresária, por esses dias, e ela me respondeu, e a resposta dela foi maravilhosa. Eu falei assim, o que é que te motiva no teu trabalho? Ela falou, são pessoas. É poder proporcionar o melhor para elas. Então isso é maravilhoso. Poucos gestores pensam nisso. Muitos gestores pensam só nas suas empresas, sendo que o maior patrimônio da sua empresa são justamente as pessoas. E eu vou ainda complementar essa frase, que eu acho que o sucesso do cliente, por exemplo, nós que somos prestadores de serviço, quem atende dia a dia os nossos clientes são pessoas. E se as pessoas não estiverem realmente satisfeitas com aquele trabalho sendo desenvolvido, você acha que eles vão atender bem as pessoas? Eu costumo dizer o seguinte, eu sempre brinco com eles aqui, que o nosso produto somos nós mesmos, é o nosso conhecimento, é a nossa informação. Exatamente. A gente não é uma loja onde tem uma prateleira onde está lá pendurado o nosso produto, não é isso. Então o cliente quando procura a gente, por qualquer forma de canal, a gente tem que atender bem eles. Mas para atender bem, você precisa estar bem. Lógico, nós somos seres humanos. Tem dias que você não está bem. Faz parte da vida. Pode ser que tenha acontecido alguma coisa que nós não sabemos. Então, a gente tenta sempre, sabe, Luan, observar isso. Primeiro, a gente tem que ter uma observação, né? Conversar com a nossa direção. O meu papel é estratégico, mas tem papel tático, que são os meus gerentes supervisores, e tem o meu papel operacional de toda a equipe que executa. Mas a gente tenta avaliar isso, conversar com cada um, para que a gente consiga manter a equipe bem engajada e motivada, para ter o reflexo aonde? No cliente, certo? Exatamente. Porque o cliente é o nosso termômetro. O cliente pode chegar com a gente, como já chegou, e dizer, olha, Alves, identifiquei um ponto errado, não consegui dialogar com aquela pessoa que trabalha com você, enfim. Pode ocorrer diversos feedbacks, positivos ou negativos, daquela situação para que a gente possa tomar uma medida. É importante a gente tomar uma medida. Não é Exatamente. Guardar debaixo do tapete ali, varrer, guardar. E, gente, a medida nem sempre é a demissão. Não estou falando aqui que a gente vai ser rude, né? A medida, às vezes, é conversar com a pessoa para saber o que é que aconteceu. Porque eu também falo que toda história tem os dois lados. A gente tem que ouvir os dois. Perfeito. Isso é importante, sabe, Luan? E é importante a gente falar sobre esse tema, porque a gente sabe que hoje muitas pessoas estão passando dificuldades em relação à mente, em relação a estresse, em relação à depressão. E como eu disse, não é fácil você identificar isso, não é fácil. É algo muito complexo e bem difícil. E isso tudo atrapalha o nosso dia a dia dentro da empresa. Eu tenho certeza que isso atrapalha e pode trazer de maneira negativa para o ambiente de trabalho. Meu amigo, eu queria, lógico, que a gente está chegando próximo, final aí do nosso podcast, mas eu queria também que você falasse um pouquinho, falamos das ferramentas, falamos basicamente das características, desse uma dica para toda e qualquer empresa que queira evoluir, que queira crescer, porque está limitado. Digamos que a gente dá um exemplo prático, que possa, Albert, essa empresa não cresce, não evolui, e você falou muito, liderar, falou muito de pessoas, falou como é importante pessoas para que, consequentemente, aquela empresa evolua. Então, assim, eu queria que você desse essa dica
para saber exatamente quais são as ferramentas, quais são o dia a dia que a empresa tem que trabalhar desde o seu líder até os seus liderados para que atinja aquele objetivo. Perfeito. O que eu tenho a dizer para os empresários é valorize as pessoas que estão na sua empresa, porque são elas que ou prejudicam teus sonhos ou, acima de tudo, vai te ajudar a realizar os teus sonhos. E, claro, tenha inteligência emocional. Implante a inteligência emocional, porque Daniel Goleman ele vai explicar que ele é o pai da inteligência emocional, ele vai explicar que o sucesso num trabalho, muitas das vezes, não é pela competência técnica. O cara conhece o processo, ele sabe o que tem que ser feito, mas se dá pelas habilidades emocionais. É justamente você saber se comunicar de forma clara. Não tem para onde fugir. Esse é um dos princípios da liderança. É você, além de ter uma visão clara, se comunicar de forma clara. É sem rodeio, sabe? Às vezes as pessoas chegam lá e fala, mas não precisa ter rodeio. É você chegar de forma clara, de forma correta e, claro, usando a ferramenta da comunicação não violenta, com certeza. Então, implantar a inteligência emocional vai te ajudar a reduzir os conflitos internos dentro da tua empresa, vai te ajudar a não ficar estressado por muitas situações ou pela diversidade das situações que acontecem. Tem uma diferença grande, às vezes numa vírgula, numa frase faz uma diferença. Faz uma diferença. Você, por exemplo, atendeu o telefone o telefone da sua empresa lá, o seu colaborador. Oi, tudo bem? É de uma forma. Agora você... Oi, tudo bem? Aqui que tá falando é o Albert, tal. O que eu posso lhe ajudar? Então, a entonação, o jeito de se comunicar com a pessoa faz toda a diferença. Albert, a comunicação é tudo, cara. A comunicação é tudo. Uma vírgula, o tom da tua voz. Então, todo líder e todo empresário, ele precisa entender isso. A comunicação é tudo. E não só a comunicação verbal, mas a não verbal também, né? Justamente as vestimentas, as suas expressões, isso ajuda muito. A gente, às vezes, como por exemplo, quando a gente era criança, o olhar do nosso pai, ele já falava se era assim ou não, se proibia ou não. Né? Então a comunicação não verbal, ela só de olhar assim... Só de olhar tu já sabia. Pô. Agora eu já sei que já não era mais de jogar bola. Então a gente precisa entender. Muitas vezes a comunicação não verbal fala mais do que as nossas falas. E eu vou completar mais um outro ponto, Luan. Eu vejo uma palavra chamada equilíbrio. Equilíbrio, gente. Para mim, equilíbrio, você me ajuda aí, se possível. Para mim, equilíbrio não é só você ponderar para uma área da sua vida. Eu acho que para você ter sucesso profissional, você tem que ter um equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Né? Aí está envolvido o lado espiritual, é você ter momento com Deus, independente de religião, tá, gente? Cada um tem a sua, não estou falando de religião aqui. É o seu momento de lazer, seu momento de cuidar do seu físico. E o físico, ele melhora também o emocional, né? Com certeza. Porque fazer uma atividade física, independente de qual for a sua atividade, se é uma academia, se é o futebol, enfim, qual for a atividade que for, ele é fundamental e melhora, inclusive, o seu lado... técnico, né? O seu lado, porque eu acho que já tem estudos que ajudam no conhecimento, na sua formação. Também ter o seu tempo para cuidar da sua família, porque você dedicar maior tempo só do seu trabalho, esquece da sua família, esquece do lazer, esquece isso, você também vai ter dificuldade. Então, o equilíbrio, ele é fundamental. Eu sei que é difícil. Muitas das vezes a gente só quer trabalhar, pensa que trabalhar, a gente vai acumular riqueza. Pode ser até que você seja rico, mas rico de dinheiro. Será que é tudo? Será que não tem outras coisas que vão faltar na sua vida? Então, eu queria que você falasse essa mensagem também, que eu acho que é importante, né? É uma coisa que eu levo comigo, né? A gente buscar sempre esse equilíbrio constante para poder ser feliz, que você falou, ser feliz, inclusive no seu trabalho, ela passa por todas essas áreas. Né? Perfeito. Tem muita gente que é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Mas é muito importante. O equilíbrio é uma palavra que eu também gosto muito, que eu também uso muito. E a gente precisa ser uma pessoa equilibrada na nossa vida, em tudo. Como você falou, tem momento que você vai para a igreja, mas se você só ficar indo para a igreja, a sua família fica onde? E aquele que não cuida da sua família é pior que o descrente. Nega a sua fé. Né? Então a gente precisa também cuidar da nossa saúde emocional. E o equilíbrio emocional, ele é tudo na nossa vida. Uma vez eu falei que a minha maior riqueza era a minha vida emocional. Aí as pessoas, não, mas a minha maior riqueza é a minha vida espiritual. Não, calma, que eu não estou falando disso. Mas se eu não estiver bem emocionalmente, eu não consigo buscar a Deus. Se eu não estiver bem emocionalmente, eu não consigo cuidar da minha família. Se eu não estiver bem emocionalmente, eu não consigo cuidar dos processos dentro da minha empresa. Então a minha vida emocional é a minha maior riqueza.
É a minha maior riqueza. É eu estar bem comigo mesmo, eu estar bem emocionalmente, as minhas emoções estão em ordem. Por isso que eu sempre digo, na hora que você pediu para eu falar, dar um conselho, uma dica pro empresário, é você implantar a inteligência emocional dentro da sua empresa. A inteligência emocional vai te levar a um sucesso extraordinário. E aí, existe várias ferramentas para essa implementação, né? Muitas ferramentas. E os treinamentos que você faz também, Isso, né? Exatamente. É uma caixa de ferramentas. Inclusive, dentro da inteligência emocional tem a empatia, tem a autoconsciência, que é justamente você reconhecer as suas emoções e você, a partir é o ponto de partida da autoconsciência. Você reconhecer as suas emoções e tomar uma atitude para melhorar. E, Luan, existe uma diferença entre inteligência emocional e liderança dentro de casa, no seu trabalho, fora de casa? Porque eu já vi pessoas dizendo assim, dentro de casa o fulano de tal é desse jeito, fora de casa é de outro jeito. Existe isso? Tipo assim, na minha visão, tipo assim, se o cara ele é um líder no trabalho, teoricamente, ele tem que ser um líder em casa, né? Ele não pode ser líder em um lugar, não líder em outro. Exatamente. Como é que funciona isso? Isso é muito difícil, né? Porque tem pessoas que realmente são assim. Às vezes pode ser duas caras, ou às vezes tá fracassando no pior, que é dentro de casa. Mas, assim, aquilo que tu realmente é dentro da tua casa tem que ser lá fora também. A gente vê muito isso em igreja, por exemplo. Às vezes tu tá lá pregando, a pessoa fala um monte de coisa, mas tá lá na casa dele, adultera, bate nos filhos toda hora, entendeu? Mas, assim, infelizmente existem pessoas assim e não tem pra onde fugir. É a gente que precisa aprender a lidar com o mundo da maneira que ele se apresenta a gente. São pessoas difíceis. Bacana, a gente tá indo próximo de encerrar o nosso bate-papo, o nosso 6º podcast de um assunto muito relevante, falando aqui de liderança, de inteligência emocional, falando de gestão de pessoas, que são temas importantíssimos, que isso em qualquer empresa tem, qualquer empresa, sendo da menorzinha até grandes corporações. Um dia desse eu vi um vídeo de um grande empresário que já faleceu, ele disse que qual o segredo do sucesso dele? Ele falou, pessoas. Eu tenho empresas no mundo inteiro gigantescas. E se eu não tivesse pessoas e processos dentro daquele negócio, eu teria muita dificuldade. Perfeito. Eu não teria como controlar grandes empresas em todo o Brasil. Só eu. Não tenho como controlar. Então tem que ter pessoas engajadas, pessoas realmente equilibradas, pessoas que realmente estão vestindo a camisa do meu time e assim, consequentemente, profissionalmente vão ser pessoas evoluídas. Então, quero te agradecer, quero que você deixe a sua mensagem final, fale um pouquinho do seu trabalho também, é o momento de você mostrar aí o seu trabalho. E desde já agradecer realmente pela palavra que está aqui, porque é uma palavra importantíssima para a gente compartilhar com todos, é uma palavra que eu particularmente gosto. Eu sou, como eu disse, eu sou contador de formação, mas sou empresário. E uma coisa que eu prezo muito, como eu falei lá no início do podcast, é saber lidar com pessoas, que não é fácil, não é fácil. A gente tem muitos exemplos disso. Às vezes, Luan, grandes empresas fecham as portas porque realmente não sabem lidar, às vezes, com a sua própria sociedade. Porque ali, um quadro societário, eles não se entendem. Às vezes, é um irmão, às vezes é um parente. As minhas empresas, inclusive, são empresas familiares, porque nós somos irmãos, então é importantíssimo ter esse diálogo entre esses irmãos, porque ali tem um negócio envolvido nesse processo e tem uma relação, principalmente, de amor, que eu vejo o seguinte, tudo que você faz com amor, o restante vem junto, certo? Tudo que você se dedica com maior vontade, com maior amor, vem todos os restantes, as coisas boas juntos, entendeu? Inclusive o resultado, certo? Então, é importante você não desistir, mas é importante você se preparar para isso e não usar sempre as mesmas ferramentas esperando resultados diferentes. Então, queria que você deixasse sua mensagem final e o seu agradecimento por estar aqui participando do nosso podcast. Primeiramente, é uma honra, eu que sou grato, né, por estar aqui com você, com essa fera da contabilidade aí, empresário também. É uma honra poder estar aqui com você e entregando um pouco do que eu sei, né? Mas, assim, como você falou, tem muitas empresas, inclusive eu vi, que são quase 900 mil empresas que fecharam as portas por conta da falta de uma gestão eficiente, né? Então, é muito importante a gente aprender a trazer uma gestão eficaz para dentro da nossa empresa e, com isso, através dos nossos serviços também.
que é através de mentorias online, presenciais, encontros presenciais, palestras, treinamentos, cursos. É só você me chamar que eu posso estar aí falando sobre a necessidade que a sua empresa está precisando. Mas, claro, sempre liderança, comunicação. É importante falar da sua rede social, né? Para as pessoas que, enfim, te seguirem lá, poder acompanhar um pouquinho do seu trabalho. A gente vai colocar na descrição, mas é importante você falar as suas formas de se comunicar com o teu público. Perfeito. É só você colocar lá, @Luan Medeiros Mentor, tá? Eu vou estar lá estou falando sempre como você poder ser um gestor melhor, trazendo um pouco mais de conteúdo de liderança, de inteligência emocional, de como lidar com pessoas. E se você também gosta de uma parte mais espiritual, estou sempre falando ali de Deus também, que afinal de contas foi quem me trouxe até aqui e quem me dá esse conhecimento, essa sabedoria que eu sempre peço a Deus. Luan, muitíssimo obrigado. Realmente a sua palavra é uma palavra engrandecedora, é uma palavra que toca fundo. E eu fico muito feliz de poder ter compartilhado com você e com o público esse bate-papo. As pessoas, Albert, você é contador. Geralmente, para quem acompanha a gente nas nossas redes sociais e no canal do YouTube, a gente compartilha muito conteúdo contábil, conteúdo tributário. Né? E quando a gente começou esse projeto do podcast, na verdade, foi justamente para compartilhar conteúdo e ajudar as pessoas. E aí eu falei, não, a gente não precisa falar só de contabilidade. A gente tem que falar sobre várias vertentes que possam ajudar o empreendedor, né? E eu vejo esse tema como um tema extremamente relevante. E quando eu conheci você e a gente trocou uma ideia para fazer esse convite, você topou, muito obrigado mesmo, porque isso aqui ele é fundamental. É um tema, gerenciar pessoas, muito difícil, mas é um tema muito importante para o funcionamento de qualquer negócio, sendo público ou privado, certo? A gente é da parte privada, mas isso é implantado no dia a dia de qualquer pessoa, né? Então, obrigado pela sua palavra, obrigado por estar aqui compartilhando o conteúdo. Que agradeço. E a gente está muito feliz de poder compartilhar mais uma vez, tá certo, gente? Então, gente, muito obrigado por ter acompanhado o nosso episódio do nosso AJCast para falar um pouquinho desse tema muito bacana com o Luan Medeiros, tá certo? Um abraço e a gente se vê. Valeu, Luan. Obrigado. Um abraço, gente.